Finalzinho meio Fabrício esquisito. já tá com o assunto esgotado na memória. Não vou mudar. Então eu não gostei. Eu achei que... eu não gosto de filmes com imagens, com mensagens subliminares. Perfeito. Eu gosto de filme com entretenimento ou com informação. Mas é uma coisa minha. Pelo que disseram, mostra, pelo que eu entendi, os meus amigos me falaram, mostra bastante essa questão das discussões que acontecem ali durante o conclave, justamente disso que a gente está falando aqui, esses conchavos, né? Essa parte mais política da coisa. E aí toca até num outro ponto que a gente vinha destacando já há algum tempo, que há uma certa discussão se os cardeais querem ou não se tornar papa. Porque se tornar papa é uma responsabilidade muito grande, é uma missão muito grande. A gente comentava do Papa Francisco. O Ratzinger não aguentou, né? O Ratzinger não aguentou, pediu para sair, né? E isso foi em 2013 e ele morreu em 2022. Quer dizer... Essa pergunta que eu queria fazer para você. Nós tivemos o Papa escolhido em 1978. Sim. Né? A morte do João Paulo I, né, que era uma figura maravilhosa. Não ficou nem 30 dias no papado. E assumiu o João Paulo II, que era o Karol Wojtyła. Sim. Que era um papa com preparo físico extraordinário. Ele abaixava, beijava o solo de cada país em que ele visitava. Eu lembro no México, cantando, milhares de pessoas cantando Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada, do Roberto Carlos, coisa emocionante. E isso contribuiu bastante. Não teria também um papa, embora eles são todos com idade mais avançada, mas um papa que tenha condições de fazer esse deslocamento e cumprir essa missão de se aproximar da população, sobretudo em continentes como a África, em que está crescendo o catolicismo. O que você acha? Então, quando a gente fala de um papa jovem, a gente está falando ali alguém na margem dos 65, 68 anos aproximadamente, já não é mais nenhum garoto, né? Mas possivelmente sim, se a Igreja Católica entender que eles precisam de um papado de uma duração maior, possivelmente eles vão atrás de alguém mais jovem, né? O Francisco morreu com 88 anos, foi eleito 12 anos antes, 75, portanto 75, 76, é. Exatamente. Que já é uma idade quase limite para se tornar papa, né? 5 anos ali do corte, digamos assim, né? Então, certamente que um papa mais novo... O Pier Battista Pizzaballa seria dos que estão mais bem cotados, assim, publicamente. Ele é o mais novo, tem 59. Então, uma idade boa. Conseguiria imaginar um papado de pelo menos uns 20 anos aí com ele. Seria um papado longo. E qual que é a linha dele? Como é que você... Vamos falar um pouco deste candidato. Qual seria a linha dele? Aqui nós não vamos influenciar ninguém mesmo, então podemos falar. Eles já estão de portas fechadas. Eles já estão eles certamente não estão entre a nossa grande audiência aqui do Linha de Frente hoje. O Pizzaballa, ele é a patriarca de Jerusalém, né? Então, ele tem uma ligação muito boa com Israel, com a faixa de Gaza. Quando a gente falou, eu mencionei aqui mais cedo, que a igreja tem colocado como ponto prioritário para o novo papado o trabalho pela paz. Então, alguém que vem do Oriente Médio... se há uma possibilidade de ter alguém com uma interlocução maior ali do que alguém que venha diretamente daquela região, é quase nula, né? Então seria um recado muito grande você eleger alguém como o Pier Battista Pizzaballa, que chegou a se oferecer para ser refém do Hamas porque o Hamas libertasse crianças. Então, isso... Eu não sabia disso, não. Ele chegou a fazer essa proposta. Olha, me levem aqui e deixem as crianças irem embora. Então, acho que essa é uma mensagem fortíssima, né, Capês? Poderia ser alguma coisa nessa linha. E aí essa discussão, né? Mas aí que vem a questão. Será que os cardeais, todos eles, fazem tanta questão assim de ser papa? Porque às vezes é uma responsabilidade muito grande que alguém pode não aguentar. O Ratzinger não aguentou, pediu para sair. Era um momento de bastante pressão. E ele era visto como uma pessoa muito capaz, ele escreveu vários livros sobre o catolicismo. E durante tanto tempo, será que é fácil ser papa durante 20 anos, durante 30 anos? Perfeitamente. A gente comentava mais cedo, eu e a Ana, sobre o Papa Francisco, que chegou lá no Vaticano como Jorge Mário Bergoglio, que não era cotado para ser papa, pelo menos não estava entre os apontados como favoritos para se tornar papa. A gente até brincava, né? Possivelmente ele foi para aquele conclave em 2013 já com a passagem de volta comprada. Imagina ele ligando na Aerolíneas Argentinas. Então, eu virei papa, eu preciso cancelar minha passagem de volta. Exatamente, é tipo isso. É uma possibilidade. E ele nunca mais voltou à Argentina. O Papa Francisco, em 12 anos de papado, ele optou por não viajar à Argentina. Viajou para vários países. O Brasil foi o primeiro país estrangeiro que ele visitou.
mas ele não foi mais à Argentina. Então, é uma mudança muito grande do dia para a noite. E pode ser um critério de votação entre eles. Talvez seja mais interessante você votar num candidato que tenha 77 anos, 75 anos, alguém que tenha uma idade avançada, com uma certa experiência, que talvez não fique mais de 10 anos como papado. Não sei até que ponto que é importante para a Igreja Católica a manutenção de uma diretriz durante 20, 30 anos. Até porque hoje as mudanças são constantes, né, na sociedade. É um bom ponto. Aliás, é a primeira vez que eu ouço alguém falar isso, Sérgio, e me parece fazer total sentido. Porque realmente as posturas vão mudando ao longo dos anos, né? A gente vê, por exemplo, o papado, quando a gente lembra do papado do João Paulo II, começa em 78 e ele morre em 2005, a gente está falando de praticamente 30 anos aqui. É raro, ou é pelo menos inesperado, que um Papa mude de postura. E em 78 o mundo era uma coisa, e em 2005 ele já era outra completamente diferente, né? Então, possivelmente a Igreja poderia ter mais a ganhar se esse papado fosse dividido em 3, de repente. Um ali de 78 a 88, outro até os 90 e pouco e até 2005. E não existe nenhum tipo de discussão dentro da Igreja Católica para uma limitação de período de papado, como nós estávamos discutindo aqui agora? Mas daí eu acho que seria exatamente você tirar da tradição aquilo que lhe é mais caro, que é a escolha de um representante para além das fronteiras mundanas, né? Ele é um representante extra-estatal, porque, claro, ele também é um chefe de Estado, mas eu acho que ele representa algo muito além disso para, de alguma forma, alguém querer limitá-lo. E o próprio processo de escolha do Papa, tamanha a tradição, tudo que envolve seria contraditório se você, de alguma forma, colocasse limitação a algo que é tão místico, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Fabrício pode me corrigir. Não, perfeito, Ana. Até a imprensa do Vaticano divulgou que nessas reuniões preparatórias, as últimas que aconteceram nos últimos dias, nessa semana mais especificamente, houve uma discussão muito grande entre os cardeais sobre direito canônico, sobre qual é o poder do Papa e o poder e a função dos cardeais. E os cardeais mudam a todo tempo, né? Podem mudar a todo tempo. O Papa Francisco nomeou 80% desse colegiado que está votando aí agora, né? Num período de 12 anos. Ou seja, é uma mudança rápida e que pode ser muito grande. Então, você tem novos elementos que entram na Igreja Católica, que entram nessa alta cúpula da Igreja Católica o tempo todo, embora o Papa permaneça sendo o mesmo. Então, mudam várias peças do tabuleiro e quando vão mudando várias peças do tabuleiro, o tabuleiro por si só acaba mudando também, né? Claro que o Papa permanece como uma figura, como a Ana falou, extra-estatal. É algo à parte. Porém, a estrutura ao redor dele, que sustenta todo essa engrenagem de poder e de fé, ela tem as suas alterações ao longo dos anos. E aí pode ser que, de repente, isso a Igreja já entenda ser o suficiente para manter para manter papados tão longos assim e continuar se atualizando. Agora, a gente já teve, né, ao longo da história, eles não conseguirem chegar num consenso, assim, uma eleição, uma votação que levou semanas, meses? Votação que levou 2 anos e 9 meses, mas isso no tempo que a bola era quadrada. 1029, se não me falha a memória, 1200, por aí, já faz muito tempo. A votação fica até que sai resultado. Se tiverem que ficar lá 3 anos, eles vão ficar 3 anos. E quem que dá as cartas quando não tem um Papa durante esse período de votação? Não, tem um em exercício. Pessoal, só um minutinho. Para quem nos acompanha pelo rádio, no rádio, você vai ficar agora ligado para o jogo da semifinal da Champions League entre Paris Saint-Germain e Arsenal. Paris Saint-Germain ganhou de 1-0 do Arsenal no jogo de ida lá em Londres. Então é o favorito para fazer a final com a Inter de Milão. Por aqui nós vamos continuar falando a qualquer momento, vamos ver a fumaça saindo, sobre a expectativa para a decisão da primeira votação do conclave para escolher o novo pontífice da Igreja Católica. Quem estava falando? Eu estava falando exatamente sobre essa questão de chegar num consenso, né? Porque você vê que eles já acertaram em 2/3. Imagina se fosse igual aqueles julgamentos, né, nos Estados Unidos, que você tem que chegar por unanimidade. Sérgio, mas é por isso que normalmente sai Papa um azarão.
Porque chegam os candidatos mais fortes, que são esses que estão nas casas de aposta. Não abre mão, não. Mas existe, exato, também existe ali uma, como se diz, uma negociação. E aí, se tem algum candidato que tem uma certa... que tem uma certa rejeição ou uma antítese de uma outra... Porque, veja, a gente vive um mundo que, infelizmente, é polarizado e essa polarização, em algum grau, chegou aos cardeais. Parte deles acha que o Papa Francisco era progressista demais, acha que se envolvia em assuntos polêmicos demais, como, por exemplo, aquela questão toda de homossexualidade, de segundo casamento. Então, existe dentro da igreja hoje essa controvérsia de como a gente vai seguir daqui para frente. Será que a gente continua por esse caminho de maior tolerância ou será que a gente retoma o conservadorismo de origem, por assim dizer? E aí suponha que a gente tenha um líder de cada lado. Como a gente precisa de 2/3 para eleger o novo Papa, normalmente eles negociam entre si para uma terceira pessoa que não representa nem um lado nem o outro, que de alguma forma se coloca ali como uma pessoa que vai ser moderada, que vai conseguir o diálogo. E foi nessa que o Papa Francisco, por exemplo, foi eleito. O Papa Francisco, na acepção política, ideológica, ele era mais um liberal. O Papa Francisco era um liberal, talvez seja por isso. Então, esse é um ponto interessante que vocês tocaram, que é a atuação mais política ou fora da linha da doutrina cristã tradicional pelos papas. Nós tivemos o Karol Wojtyła, o Papa João Paulo II, que sempre enaltecia o amor heterossexual dentro da teologia cristã. E tinha coisas duras a dizer sobre homossexualismo, comunidade LGBT, duras no sentido da doutrina bíblica, né? Da doutrina cristã tradicional. Seguir estritamente, né? E seguindo estritamente a doutrina cristã como está na Bíblia. Agora, ao mesmo tempo em que ele tinha essa postura mais ortodoxa com relação a isso, ele teve uma atuação política. Tanto que ele se encontrava frequentemente com o presidente dos Estados Unidos, o então presidente Ronald Reagan. Eles se encontravam, ele chegou a fazer duros ataques ao regime soviético, que é um regime anticristão, né? Na época, e sofreu atentado terrorista, né? Ficou muito marcado no papado do João Paulo II o encontro com o Gorbachev, né? Já ao final da União Soviética, claro. Mas depois dele ter sofrido um atentado terrorista, né? Um terrorista turco contratado pela KGB. Sim. Depois nós tivemos, do Karol Wojtyła, nós tivemos foi o Ratzinger que veio logo em seguida a ele. Já veio o Ratzinger com uma posição ainda mais dura, mais restritiva, mais tradicional. E veio o Francisco agora, o Papa Francisco, que teve uma visão. Ele disse, se vier um extraterrestre aqui hoje comungar, eu lhe darei a comunhão. O que, a meu ver, afastar as pessoas por orientação sexual do diálogo com Cristo, acho que é um erro que a igreja precisa rever e atuar. Como você vê essa questão do próximo Papa? Você entende? Cada um é um, como disse o arcebispo Dom Odilo Scherer. Cada um é um. Não espere uma cópia do Papa Francisco. Agora, como conciliar a doutrina tradicional cristã com uma atuação mais próxima à população? Só para completar a minha pergunta, tem aqui a Pastoral da Terra, que foi criada em 1975, e que tem um trabalho para trazer mais direitos e mais atuação para o trabalhador rural. Você é contra esse tipo de atuação? Como você vê isso de maneira geral? Olha, o Papa, ele tem, eu não vou dizer uma obrigação, mas historicamente ele se envolve muito em questões políticas. Na Guerra Fria, o Papa João XXIII atuou na intermediação da crise dos mísseis entre Estados Unidos e União Soviética, né? Isso transcende, porque o Papa, aí que tá, né? Ele acaba representando 1,4 bilhão de fiéis. Em 62, o número era um pouco menor. Mas ele é uma figura que tem essa característica da intermediação. Sempre que há um conflito em algum lugar, alguma grande discussão, a gente sempre ouve um pronunciamento do Papa. Podemos até achar que não é um pronunciamento muito forte, que possa ter muito efeito, mas, historicamente, a Igreja Católica se envolve nessas discussões, ao menos para fazer a intermediação. Isso, independentemente de quem será o novo Papa, ele vai acabar se envolvendo nessas questões. A questão de Gaza
Israel e Gaza mexe muito com a Igreja Católica, mas também até para que a Igreja Católica possa se desenvolver e conquistar mais fiéis em determinadas regiões. Hoje você tem uma guerra civil muito grande, muito importante, completou 2 anos agora há pouco, no Sudão, continente africano, justamente um dos continentes onde a Igreja Católica mais cresce nos últimos anos. Para a Igreja Católica, não é mais interessante, pensando aqui até numa questão política, que essa região, que essa localidade esteja dentro de uma normalidade institucional para que ela possa desenvolver os seus trabalhos por lá, conquistar mais fiéis? Certamente sim. E aí, se o Papa puder, de alguma forma, colocar os dois lados beligerantes para sentar, para conversar e negociar um cessar-fogo, ele vai fazer. Então, a atuação do Papa também é uma atuação política, mas ela não é uma atuação política esquerda ou direita, mesmo quando a gente fala progressista ou conservador. De novo, é aquele progressismo do Papa Francisco, progressista, mas dentro de uma ótica conservadora, de um universo conservador. Então, ele não é um 100% progressista. Não, ele é uma figura conservadora, mas dentro daquilo ali que nós estamos acostumados a ver da Igreja Católica, ele é progressista. Então é um progressismo relativo, vamos dizer assim. E o conservadorismo, e aí quando a gente fala do conservadorismo dentro da Igreja Católica, aí já é uma coisa realmente um pouco mais conservadora de fato, né? Porque já está dentro dessa mesma ótica. Mas atua da mesma maneira, politicamente, para tentar resolver conflitos estrangeiros e pensando, claro, no benefício, em prol da Igreja Católica. Mas acima da Igreja Católica, aquela questão da mensagem humanitária, né? E isso transcende a barreira política. Eu penso que não tem um certo protagonismo dos últimos papas, que nem você citou, em relação a essa intervenção, essa moderação, essa tentativa de solucionar conflitos, como você apontou ali, por exemplo, no Sudão, ou então na região ali da faixa de Gaza. O Papa, ele não se manifestava, ele sempre propagava as mensagens de paz, mas ele, um líder estatal, talvez não teria o interesse além, porque a Igreja Católica, ela não é uma igreja preconceituosa, eu percebo muito isso, não tem preconceito com as demais religiões. Não, eu não vejo. Mas será que se você... Talvez seja... Vamos ouvir um pouco. O Leandro Ferreira tá quietinho aqui. Eu quero ouvir o Leandro Ferreira também. Porque a Igreja Católica, Leandro, ela propaga muito o amor de Cristo, o amor da paz. Então é interessante você conseguir fazer com que todos esses territórios, esses estados dominados por X, Y, Z, eles acabem ali numa união entre os povos. Acho que essa é a grande mensagem do cristão em si. E eu não vejo esse protagonismo no Papa. Sim, a gente fica muito pensando nos temas geopolíticos quando a gente está falando de Papa, né? E acho que a cobertura da escolha do Papa cobre pouco ou quase nada os temas mais eclesiais, assim. Então, eu acho que a gente consegue até projetar, né, tanto a geopolítica quanto os temas eclesiais no histórico individual de cada Papa, mas não por sua individualidade. É mais pela trajetória... a que ordem ele faz parte, né, qual é o tipo de posição que ele já ocupou e como conduziu a igreja nos territórios onde estão, né? E eu acho, se não é tanto uma pergunta, né? Primeiro, só para dar minha opinião sobre o que o Zagarino falou, assim, tem muito conservador e pessoas que não são abertas às outras religiões na Igreja Católica, né? O Capês falou aqui sobre... a União Soviética fechar igrejas católicas, né? Mas a gente tem também situações no Brasil em que católicos atacaram os centros de Umbanda, por exemplo. Né? A gente tem situações em que cristãos atacaram centros de Umbanda. Né? A gente também não dá para deixar de forma isolada só sobre alguns regimes políticos ou sobre algumas religiões a prática violenta e a disputa violenta em relação a outras religiões. Não estou dizendo que isso é a prática, eu mesmo me considero católico, mas com uma ressalva. Né? Me declaro assim hoje graças ao papado do Papa Francisco, porque a minha tendência era de distanciamento. E o distanciamento, não tanto pela posição geopolítica do Vaticano, que eu acho que importa pouco. Né? Eu acho que tem a ver, mas eu me lembro, logo depois da escolha do Papa Francisco, né? Ele emitiu a sua primeira encíclica, que foi a Laudato Si, que é o cuidado da casa comum, né? Que foi uma coisa muito importante,
que é reunir o conhecimento da Igreja Católica ao longo do tempo, né, que subsidia uma visão de mundo, né, de paz não em relação a estados, mas de paz em relação ao planeta. Né? Ele pregava ali a defesa do meio ambiente, né? Depois teve uma das encíclicas mais recentes, era uma carta para a Amazônia. Né? O Papa ele teve um papel muito relevante na questão ambiental, que se torna geopolítico, mas era de orientação eclesial sobre como isso se dava, né? E dentre essas orientações eclesiais estava no papado do Papa Francisco, né, um enfrentamento feroz. Acho que isso é o que marca o papado do Papa Francisco acima de qualquer coisa, mas um enfrentamento feroz à desigualdade e à pobreza. Eu acho que essa é a maior marca do Papa Francisco, porque muita coisa que ele tentou fazer internamente à igreja pode não ter conseguido, mas ele deu um sentido para a igreja, né, eclesial, que é de missão de redução das desigualdades. Não por acaso, né, ele era o Papa dos pobres, e não por acaso escolheu o nome de Francisco, que era um Papa, que é um santo identificado com a humildade e também com os animais. Né? Então, eu acho que tem todo um sentido eclesial que fica muito encoberto nessa discussão. E a humildade também de Jesus Cristo. Né? Sim, que ele equivalia à humildade de Jesus Cristo. Então, eu acho que tem um sentido eclesial que fica encoberto nessa discussão por causa da geopolítica, né, que é importante. A visão eclesial tem um impacto nisso, né, mas eu acho que mais importante é esse sentido eclesial que dá, sim, certa unidade. Apesar das coisas, apesar de tudo. Eu encontrei o Dom Odilo Scherer logo depois de ter saído o Laudato Si, né, que era essa encíclica, primeira encíclica do Papa Francisco. O Dom Odilo Scherer me entregou, estava andando debaixo do braço, ele andava com um monte de volumes desse, entregava na mão de quem ele encontrava, falava assim, ó, leia como vai ser o papado do Papa Francisco daqui para frente, a gente sabendo que ele foi um concorrente do Francisco, né, e com visões eclesiais contrárias, mas estava lá quase que panfletando, né, o que seria a linha eclesiástica da igreja, que fez minha admiração pelo Dom Odilo Scherer subir no telhado de furar o teto, né, porque eu não imaginava que fosse assim. Né, e aí eu, dali em diante, né, fui ler o Laudato Si, uso isso, tenho artigos publicados acadêmicos em que uso as questões do Papa Francisco. Então, acho que é um pouco por aí olhar mais para a ordem eclesial e menos para a geopolítica, que vai ser o interessante de discutir. Mas aí, Leandro, aí que tá. Será que todo mundo que hoje é adepta da fé católica, do cristianismo na fé católica, tem essa mesma visão que você, e a eleição do Papa irá fazer com que algumas pessoas se distanciem da fé cristã? O Zagarino, a gente falou aqui no começo dessa discussão que cresceu o número de católicos no mundo. Né? Cresceu o número de católicos no mundo porque a igreja financiou mais seminarista na Ásia, na África. Era um close aí na chaminé, será que está para sair alguma fumaça aqui? A gente não sabe. Fala, Leandro. Não acho que seja por mera operação da igreja, mas sim porque houve um sentido. Por que cresce na África? A África é um continente pobre. Se a igreja tiver um papel no enfrentamento à pobreza, tende a crescer nesses lugares. Né? Não, e assim, eu acho que o papel da igreja envolve exatamente não tomar um lado e não se manifestar publicamente de forma protagonista, como gostaria Sérgio Zagarino, sobre questões geopolíticas, porque a igreja é sobre união. É sobre paz, é sobre prosperidade. Os conflitos, eles são muito específicos. E aí eu acho que a igreja faz bem em não... ela condena a violência, ela condena a miséria, mas ela faz isso sem dizer se um está certo ou se o outro está errado. E esse é exatamente o papel dela, porque ela não está aqui para julgar o outro, para dizer quem está certo e para quem está errado. Ela está para pregar a união e um mundo melhor. E isso o Papa Francisco fez muito bem com todos esses conflitos. Agora, o Fabrício, trazendo você aqui para a nossa discussão, você tem uma Constituição Federal Brasileira que é laica, né? Sim. Ou seja, o Brasil não tem religião oficial. Perfeito. Mas acho que mais de 90% dos brasileiros têm a religião cristã. Tem católicos, tem evangélicos, tem denominações, mas são cristãos, né? Tem Jesus Cristo como seu melhor amigo. Sim. Eu pergunto a você, como você vê esta interpretação de alguns
que confundem a laiciedade do Estado, que é não ter uma religião oficial, com o laicismo, que é atribuir uma animosidade à igreja, uma postura antagônica à igreja. O Estado não deveria, mesmo sendo uma Constituição laica, buscar numa atuação social uma maior aproximação com a igreja. A igreja não é um fator dissuasório da violência, não ajuda pessoas a largar o vício das drogas, não tira crianças, muitas vezes, que estão das mãos de traficantes para tentar submetê-los à influência de Jesus Cristo, de Deus. Por como você vê um certo afastamento do Estado, enquanto corporação política, com a igreja, não usando os benefícios ou proveitos sociais que a igreja poderia trazer. Eu lembro uma vez, eu fui numa comunidade, uma favela, e eu assisti um culto. E aí eu estava passando naquelas ruas estreitas que a roda do carro quase bate na calçada, Sim. que você vê aquelas mesas de sinuca onde criminosos confessam seus crimes durante as partidas, aquele domingo à noite, já com o sol caindo, aquela garoa fina, e eu com medo até de tomar um tiro de fuzil quando a gente estava andando. De repente eu parei num galpão e eu vi centenas de jovens ali adorando o Senhor, orando, clamando. Eu falei, são pessoas que a igreja tenta tirar 1 hora por semana das ruas e depois devolve todo o resto do tempo para a influência dos traficantes e criminosos. Como você vê essa aproximação? Olha, eu acredito, isso na minha, nada mais que minha opinião, que o Estado ele deve procurar sempre formas de evitar que a criminalidade cresça, que a educação prospere no país e que ele pode ter uma posição em relação à igreja, não apenas a católica, mas a qualquer religião, de uma certa neutralidade, né? Você não precisa ter essa animosidade contra instituições religiosas. É bem verdade isso que você está falando, Capês, que a igreja promove formas de tirar os jovens das ruas, das drogas, do tráfico, enfim, de várias coisas que nós sabemos que são ruins, são perigosas. Mas não é apenas a igreja que faz isso, né? Não é apenas a religião que faz isso. Qualquer religião, porque se você for ver, por exemplo, os muçulmanos têm um código muito estrito contra a questão das drogas, o álcool principalmente, e outras religiões também. Então todas elas têm alguma mensagem contra a criminalidade de uma maneira geral. Então acho que a gente não pode, de repente, se apegar apenas a essa ideia para entender que o Estado deve estar ao lado da igreja ou de qualquer instituição religiosa que seja. Acho que é uma questão um pouco diferente. Eu vou tirar aqui de exemplo o que acontece na França. Eu estudei na França por um tempo. O colégio que eu estudei era um colégio que tinha mais de 200 anos, desde que ele foi fundado, e era o mesmo prédio até então. A época quando ele foi fundado, que Napoleão ainda era o imperador francês, tinha uma capela nessa escola. Por conta da lei da laicidade na França, que é uma lei já relativamente antiga, a capela ela não foi desmontada, mas todos os sinais religiosos dentro dela desapareceram. Então a capela virou uma sala de provas. Eu fiz um simulado lá, o equivalente a um simulado do Enem, dentro dessa sala. Você mal se dava conta que você estava dentro de uma capela. E mais recentemente, houve uma discussão muito grande na França sobre o porte de uma veste que é uma veste típica árabe, que agora me fugiu o nome, não é o hijab, mas é uma veste típica árabe que o governo francês decidiu banir das escolas. Falou que a criança que chegasse com essa veste, com esse véu, mandariam voltar. O Conselho Muçulmano Francês, que é quem orienta as diretrizes do governo em relação àquilo que é muçulmano e o que não é, chegou e falou assim, olha, vocês estão cometendo um erro, porque essa veste ela é uma veste árabe, mas ela não é muçulmana. São coisas diferentes. Vocês não podem tirar isso aí, porque a pessoa pode estar com esse véu, mas pode ser cristão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E o governo bateu o pé, insistiu e falou, não, vamos tirar, não pode ter sinal algum. Aí eu já acho que passa um pouco do ponto. Já não é a função do Estado. Mas olha que interessante, na semana passada ou na semana retrasada, nós estávamos discutindo aqui nessa mesa que a Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou um projeto de lei que permitia a Bíblia, o ensino bíblico na escola. E a discussão era se era permitido que uma escola municipal de um estado que é laico aqui no Brasil pudesse
propagar e divulgar as ideias da Bíblia. E a gente acabou discutindo que nós temos escolas particulares que têm esse viés religioso, que aí compete aos pais a decisão de colocar ou não, mas que no final das contas, como o Estado é laico, não seria permitido, até em termos da Constituição naquele momento. E eu ainda assim, como cristão que sou, a minha conclusão é que eu prefiro que na escola tenha a Bíblia do que qualquer outra coisa. Então, se passar e ficar daquela forma, muito que bem. Mas e se tivesse A Torá. o Alcorão? Então, aí que tá. Seria, mas aí seria você essa não ia discussão. preferir, Zagarina. Não, é isso que eu tô dizendo, mas vem ao encontro que ele está comentando do que aconteceu na França, nos outros países. O Estado é laico com essa finalidade, mas não significa que a religião ela não está inserida no contexto geral, ali no dia a dia. O que eu tenho visto é que nos colégios, que são colégios religiosos, na minha época, quando eu estudei, religião, além de matéria obrigatória, você pegava exame, fazia prova de exame. Eu lembro na sexta série, que é o atual 7º ano, a gente copiava todas as palavras de Cristo no Evangelho. E era a lição. Hoje em dia, ela continua sendo ministrada, mas como opção. O aluno que não quiser, ele não é obrigado, ele pode fazer a sua opção respeitando a liberdade. Agora, o Fabrício estava falando que estudou na França. Tem um detalhe Chique, interessante... né? Chique, o cara é chique. E um detalhe interessante... Por isso que ele se veste tão bem, né? Ah, obrigado. Elegante, né? Você também se veste bem. Na cidade de Avignon, no sul da França, entre 1309 e 1377, ali no século XIV, por sinal, foi o século da fome, né? A grande peste negra, que foi no século XIV. De 1309 a 1377 foi a residência oficial do Papa. Começou com Clemente V, depois foi até Gregório XI, e Gregório XI rompeu e voltou para Roma, ocorrendo aquele grande cisma do Ocidente. Então teve o cisma de 1054, entre a Igreja Católica Apostólica Romana e a Igreja Católica Ortodoxa, e teve esse cisma também de Avignon. Fala um pouquinho pra gente aí, ô Fabrício, sobre esse. Eu repito, o ouvinte e o espectador aqui do Linha de Frente, ele é exigente, ele quer informação. Eu tava até puxando a data aqui certinha que você tava falando, Capês, foi entre 1309 e 1377. É perfeito isso. E até hoje o Palácio dos Papas permanece lá em Avignon e é um dos locais mais visitados da França, principalmente por essa população católica. A França teve muita aparição de santos, né, ao longo da história, ali no território francês. Claro, isso em épocas onde os limites aos países não eram como eles são hoje, né? Então o território francês era uma outra coisa completamente diferente. Mas há uma sociedade onde a religião ainda está muito inclusa, embora seja um Estado laico, e que o Estado preza muito por essa questão da laicidade, mas a religião católica ainda está muito, muito presente com muita força. Qualquer cidade que você vai tem uma catedral, tem uma igreja. As cidades são formadas ao redor das igrejas, né? Historicamente, são cidades medievais. Então é uma relação ainda muito antiga, muito próxima da população, por mais que outras religiões estejam crescendo por lá. Quando a gente fala da questão da laicidade no Estado, eu acho muito curioso, né? Porque a gente tem na cédula de dinheiro aqui o Deus é fiel. Mas ninguém pensa em colocar, de repente, assim, Mazel Tov, né? Tudo bem, não é uma mensagem religiosa necessariamente, mas é em hebraico, né? Significa boa sorte, quer dizer, não é necessariamente judaica. Mas nem passa pela cabeça de ninguém aqui colocar um Mazel Tov ali no cantinho da moeda, tal. Ou qualquer outra religião que seja. Mas acho que é aí que está. O Estado ele tem que ter uma relação muito bem resolvida com essa questão da religião. A França encontrou esse caminho de algumas décadas para cá, adotar essa laicidade que eu diria até um pouco extrema, mas outros países europeus têm essa relação até hoje muito forte com a Igreja Católica também. A Espanha e a Itália, por exemplo. A Itália é um caso à parte, né? Não dá para falar de catolicismo sem falar da Itália. Não à toa que de lá veio a grande maioria dos papas até hoje, né, Ana? Mas se você lembrar, recentemente o próprio presidente francês, Emmanuel Macron, se reuniu com cardeais
ele de alguma forma tentou se inteirar dos bastidores do Vaticano. Existe ainda essa proximidade toda. E a questão da moradia do Papa sem Avignon é facilmente justificável, né? Porque é um lugar com um clima maravilhoso. Lindíssima. É linda a região, então Nós não tivemos na história Papa norte-americano, né? Não tivemos. Nós tivemos agora, papas do norte da África, historicamente do norte da África, europeus e o Papa Francisco. O catolicismo grande maioria é não é italiana. tão forte nos O catolicismo não é tão forte nos Estados É. Unidos, o protestantismo é muito mais forte. Muito mais. Mas tem representantes, né? Mas a dos- população mesmo não é católica. Mas agora, se a gente for levar em consideração a probabilidade de acordo com a quantidade de representatividade, ele está no páreo. Estão muito bem cotados. A América do Norte é o segundo continente mais bem representado no conclave, pelo número de Se a gente cardeais. fosse fazer um chute aqui, um palpite, eu diria que o Papa tem mais chances de ser da América do que do continente europeu. Acho Eu não que- apostaria nisso. Eu também acho bem. A América já queimou sua ficha com a América do Sul. Mas, meu querido Fabrício, em Mateus está atribuída uma frase a Jesus Cristo que as pessoas às vezes não entendem. Eu vim trazer divisão, eu não vim trazer paz. Essa mensagem significa que Jesus não gosta do politicamente correto, daquele acomodado, daquele confortado. Ou seja, ele quer realmente trazer a divisão no sentido de que saia da zona de conforto, busque aquilo que muitas vezes não é a sua comodidade. Como é que você vê essa questão e que essa divisão, como ela deve ser interpretada pela Igreja Católica, na sua opinião? Cada cardeal certamente tem a sua interpretação em relação a isso. Eu, na minha interpretação pessoal, acredito que Jesus é amor, né? E um amor que não distingue uns dos outros, independentemente do credo, porque se Deus é misericordioso, ele vai ter misericórdia com todos. Até a gente, durante o funeral do Papa Francisco, a gente conversava com o padre Antônio Bogassi, que falava sobre isso, né? Ele explicou isso muito bem aqui pra gente durante a programação da Jovem Pan. Mas essas divisões, quando a gente fala de religião, elas são muito mais feitas ao longo da história pelo homem, propriamente, né, do que por Jesus. Pelo menos é assim que eu interpreto. As divisões vieram depois, mas a mensagem é uma só. Se a gente for olhar várias religiões monoteístas, claro, ao redor do mundo, nós vamos encontrar muitas similaridades entre elas. Quase tudo muito parecido. A história pode ser que mude um pouco aqui e ali e tal, algum princípio ou outro, mas o cerne da questão, o mais importante, o básico ali, acaba se repetindo entre as religiões, com nomes diferentes, com locais diferentes, mas a mensagem costuma ser a mesma. Então eu, da forma que eu entendo isso tudo, até confesso que eu não sou a pessoa que mais estudou sobre religião na minha vida. Não seja modesto. Eu adoro conhecer a história. Sempre que viajo, gosto de conhecer as igrejas, templos religiosos em geral, acho muito bonitos. Mas eu entendo que essa divisão, quem criou depois foram os homens, os meros mortais. E é o que digo, quando um sobrevivente do Holocausto, eu assisti assim, uma cerimônia aqui em São Paulo, questionava um rabino, dizendo, onde está Deus? Onde estava Deus nesse momento? Ele disse, acha que isso é obra de Deus, obra dos homens. O que o ser humano já fez de atrocidade na história da humanidade é algo realmente de estarrecer. Mas, meu querido Leandro Ferreira e Sérgio Zagarino, como âncora, minha obrigação aqui é trazer a divisão. Justamente a minha obrigação é jogar irmão contra irmão. E você falou de geopolítica, eu não entendi o que você quis dizer e o que o Leandro, você despertou, o Leandro saiu falando que nem um louco, ele estava quieto. O que você quis dizer com esse negócio de geopolítica que eu quero depois ouvir o Leandro? Por favor. Eu entendo, Capes, que Jesus é amor, como bem pontuou o Fabrício, que é basicamente o que é pregado. Então, se Jesus é amor independentemente de religião. Por isso que eu entendo que o cristão tem que cada vez menos ter preconceito com qualquer tipo de religião, levando em consideração que Jesus é amor, eu penso dessa forma.
E eu penso que se é propagado que Jesus é amor, em zonas de conflito, de guerras, independente dos interesses econômicos e geopolíticos, a atuação da Igreja Católica, através do seu maior representante, que é o Papa, deveria sim ser mais atuante, pelo menos. Não sei se teria... Você falou de Igreja Católica e não de outras igrejas, porque nós estamos tratando do tema aqui do Papa, né? Não quer dizer que outras igrejas também não poderiam ter. Sim. Leandro, foi nesse sentido que você entendeu a questão da geopolítica, e aí você contestou a questão geopolítica. Parece que ele estava falando mais da mensagem cristã, que outras religiões trazem também uma mensagem de paz, né? Mas como estamos no contexto da Igreja Católica, que ele colocou nesse sentido. Queria te ouvir se você, com isso, já se dá por satisfeito. Olha, eu acho que as pessoas elas não devem se dar por satisfeitas nunca na vida, porque é a insatisfação que busca sempre a inovação e o reequilíbrio das coisas no sentido, esperamos que seja o melhor possível. Mas eu quis dizer que a geopolítica, a gente cobre a escolha de um novo Papa do ponto de vista da geopolítica, porque ficamos nessa de quantos cardeais tem cada país, de onde vem, né? Quando, na verdade, eu acho que a gente precisa olhar para a questão da prática religiosa, né? E acho que o Papa Francisco teve esse grande mérito, né? Que é fazer com que a distância entre a palavra e a ação fosse reduzida, e é por isso que ele obteve tanto sucesso. E, nesse sentido, eu entendo que a Bíblia, especificamente, assim como outras religiões têm as suas, né? Eu já citei aqui no Linha de Frente outras vezes, no Velho Testamento está escrito em hebraico Tzedakah, T-Z-E-D-A-K-A, que é o significado de justiça social, justiça na sociedade. Então ela está na base da busca do interesse religioso, mas isso tem que ser feito com redução da discrepância entre o que se prega e o que se faz. Eu acho que esse é o grande legado do Papa Francisco e deve influenciar daqui para frente a escolha de um novo Papa. E aí, inspirado naquilo que você disse, eu vou citar Thomas Alva Edison, que dizia: a maneira mais certa de ter sucesso é sempre tentar mais uma vez, pois a genialidade é 1% de inspiração e 99% de transpiração. Na vida só não vence aquele que desiste. O que insiste sempre acaba vencendo, até mesmo na vaga de quem desistiu.